Record. Aliás, gravar em inglês, todo mundo sabe que é como record, né? Mas aí tem uma coisa interessante. Olha só. Quem aqui já viu aqueles discos chamados discos de vinil? Alguém aqui já viu? Já. Já. Aqueles Já. discos de vinil, eles são chamados de, em inglês, de record, em inglês, né? De record, certo? Então, a mesma palavra. Se você, Maia disse sim, a mesma palavra. Se você disser, pronunciar record, você está dizendo gravar. Se você, ou recordar, certo? Recordar, lembrar de alguma coisa. Se você disser record, você está dizendo uma outra coisa completamente diferente, ou seja, é o disco, certo? Record. Ou professor, mas e record não lembra mais a palavra recorde, não? Tipo, o cara ganhou o recorde mundial, que em português isso é recorde, né? O recorde mundial, sei lá, diz um esporte aí, gente, qualquer. Diferente. Lançamento de discos, pronto. Beleza, pode ser também. Aí vejo o tanto de coisa que pode ser, né? Então, a ideia da gente é trabalhar sempre nessa nuance aí, nessa pegada aí, de várias nuances, né? Uma palavra pode ser mais de uma coisa. Então, por exemplo, aqui, quando a gente for trabalhar aqui esse texto, a gente não vai trabalhar somente resolução, não. Tudo que a gente puder, sabe? Acrescentar aqui, a gente vai acrescentando de conhecimento, porque é para vocês acumularem, independente de texto. Então, por exemplo, primeira coisa, aqui eu tenho assim, ó, The Eskimos. Eskimos. Gente, isso lembra alguma palavra para vocês? Alguma palavra que vocês já tinham visto? Os caras Vai que vendo aí, diz moram na aí. neve. Peraí, fala mais alto aí. Os caras que moram em iglu. Ó, Jonathan falou que é um cara que mora em iglu. Jonathan, o que é um iglu? É uma casa feita de gelo, mais ou menos isso. Só um minutinho, deixa eu adicionar Ítalo aqui. Eu já respondo. Gente, Jonathan falou que é um pessoal que mora num iglu, que é uma casa feita de gelo, mais ou menos isso. Vamos lá então. Aí é onde entra uma coisa interessante que eu falo sempre para vocês, né? Ó, vamos filosofar um pouquinho aqui. A gente tem, como seres curiosos que nós somos, o ser humano ele é um ser que necessita de conhecimento. Nós estamos sempre buscando conhecimento. Agora, quando eu digo estamos sempre buscando, aí pode ser que vocês digam: ah, professor, a gente tem tanta preguiça de procurar saber das coisas e tal. Eu estou falando enquanto categoria. O que é que acontece? Muitas vezes a gente também está vivendo uma geração, e toda geração também tem isso, essa é a realidade, de querer a coisa pronta. Então a gente acaba não buscando. Mas quanto mais conhecimento, gente, a gente procurar obter, mais inteligentes, obviamente, nós ficamos, certo? Nós iremos ter uma carga maior. E aí isso faz com que a gente consiga fazer o quê, inclusive? Discutir assuntos. Inclusive, ganhar assuntos, né? Com a devida retórica, né? Ou seja, saber falar, saber argumentar, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa, professor, eu nunca escutei falar nesse tal de esquimó. Fala, Jonathan, beleza? Bom dia. Eu nunca escutei na minha vida falar desse tal de esquimó. E aí, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. É interessante que a gente procure saber certas coisas, porque, por exemplo, se eu perguntar a vocês aqui, vamos lá, me fala sobre um povo chamado Inuit. Vocês conhecem um povo chamado Inuit? Os Inuits? Alguém aqui Hum, conhece? Jonathan? conheço não. Não? Alguém? Vamos lá, vamos mais alguém. Eu quero várias opiniões. Eu Não, né, sabia dos Laura? esquimós, agora Talvez inúteis. um grupo indígena. Bom, vamos ver então se é, então. É o seguinte, preste atenção. Eu fiz uma pergunta de uma palavra que quase ninguém conhece, então é natural que vocês não saibam.
Beleza. Agora, os esquimós são figuras que são faladas, ó. O esquimó é aquela figurinha que até em sorveteria aparece, né? Aquele propaganda de sorveteria, tem aquela casinha feita de gelo. No Pica-Pau você tem, nos desenhos animados. Vocês lembram disso? Aparece lá aquela casinha que é feita em 180 graus, né? Pega o chão e faz um semicírculo. Aí o cara mora no gelo com aquele frio todo. Então são figuras que são muito conhecidas. O que nos faz pensar o seguinte, gente, não é chegar na prova achando que com técnica você vai resolver toda a prova. Pelo contrário, o que é que acontece com o inglês instrumental, que é o inglês exatamente que a gente estuda para ler melhor, que usa as técnicas? É você descobrir o desconhecido através do conhecido. Então é óbvio que parte do princípio que você tem que conhecer alguma coisa. Então, quanto mais assuntos você souber, melhor. Agora, eu tenho que ser um expert naqueles assuntos? Não, mas a gente está falando de coisas que são do dia a dia, entendeu? Então, esquimós, por exemplo, para quem já sabe o que é, facilita um bocado, porque você já sabe que é o cara que mora no gelo, lá, Polo Norte e tal, aquele negócio todo, entendeu? Beleza? Para quem não sabe, vai dificultar um pouquinho. Aí vamos lá. Vamos começar a ler aqui a introdução até aqui, certo? Ó, quem são os esquimós? Eles são realmente primitivos? A resposta é não. Os esquimós são um grupo muito especial de pessoas com uma cultura rica e uma língua o quê, gente? Difficult. Uma língua difícil. Aí pronto. Eu quero, antes de entrar de continuar aqui, eu quero chamar a atenção para uma coisa, para isso aqui, ó. O que é isso aqui? Rapidinho. Very. Muito. Pois é. Gente, todo mundo vai dizer que isso aqui é muito, né? Então, traduz essa frase para mim. Traduza para mim essa frase. Ela é uma ótima pessoa para falar sobre isso. Por que ela é uma ótima pessoa? Porque se colocasse muita, iria ser uma muita pessoa para falar sobre isso. Não iria ser Estranho, só né, isso. gente? Não é estranho? She is the very person to talk about this. Ela é a muita pessoa. É muito estranho, né? Há muita pessoa para falar sobre isso. Não, ela é a pessoa adequada. Adequada. Então, isso aqui pode significar adequado, pode significar correto. Entendeu? Isso que você falou, acho que foi o Jonathan que falou aí, uma ótima pessoa para falar sobre isso. Ou seja, pode sim ser a ótima pessoa no sentido de a pessoa mais adequada. Ela é uma ótima pessoa para falar sobre medicina. Eu não entendo de medicina. Então, vocês veem, gente, que aquela palavrinha que a gente conheceu, very, já sei, professor, eu vejo nas notas lá, very good. A gente começa a entender que o negócio aqui não é só isso não, viu? Entenderam aí? Aí você pega uma outra palavra como essa aqui, ó. For instance. Aí você diz, o que é isso que eu nunca vi na minha vida? Ora, vamos lá. Vamos supor que eu estou falando aqui, eu estou falando com Débora. E Débora não, viu, gente? É doutora Débora. Doutora Débora, porque ela é a advogada. E aí o que acontece? Aí aconteceu do seguinte. Jonathan inventando cometer um crime. Mas Jonathan, crime eleitoral. Se candidatou a prefeito de Bananeiras, porém, começou a fazer campanha antes. Aí a doutora Débora chegou e fez, epa, isso não vai ficar assim, não. Não pode, não pode. Vamos processá-lo. Não é assim, não. Tem que esperar o tempo correto. Débora, gostou aí? Advogada, viu? Promotora, inclusive. Aí, É minha meta. futura juíza. Vamos lá. Agora, não, olha, cuidado com o Itzel, viu? O Itzel lá do Rio de Janeiro. Muito cuidado. Vamos lá. Débora, advogada. Aí, Débora chega para mim e diz, professor, o senhor soube de quê? Que nós processamos Jonathan, querendo fazer campanha antes do tempo aqui. Não pode, é contra a lei e tal. Aí eu disse, mas ele já foi condenado? E ela fez, já em primeira instância. Agora ele apelou e vamos para a segunda instância. Ô, doutora Débora, e se ele não
for condenado na segunda instância, o que é que acontece? Aí ele vai para a terceira instância, e aí acabou. Ah, entendi, beleza. Aí ela me deu uma aula de instância, né? Então vocês escutam muito, gente, instância nesse sentido, de tipo uma primeira chance que o cara tem num processo, né? Uma segunda, uma terceira. Aí quando você chega aqui, aí você vai querer ler conforme ela parece para você. Não é ela aparece, ela parece. Ela parece instância. Só que instância, mesmo em português, também quer dizer esta palavrinha aqui, ó. Ó, olha que coisa. Agora me diga se parece. Aí você, for instance, quer dizer for example. É a mesma coisa de por exemplo. Uma besteira, né? Uma besteira. Se tivesse escrito aqui, por exemplo, aí vocês iam, ah, tudo bem, eu vou só ler, tá muito fácil. Mas esse é o problema. Ó, vou colocar aqui no chat para vocês uma coisa aqui. Eu quero que vocês me digam o que é isso aqui, ó. Eita, peraí, escrevi errado aqui. Rapidinho. Thoroughly. Alguém sabe o que é? Só me digam agora. Não é para pesquisar, não. Sabe ou não sabe? Ok. E essa aqui? Completamente? Completamente. Então apresento a vocês thoroughly, que é a mesma coisa de completely. Que é a mesma coisa de orally. Olha que coisa. Que é a mesma coisa de totally. Eita, que o totally sai todo. Totally. Tudo a mesma coisa. Aí o texto vem, no lugar de colocar completely, ele coloca thoroughly ou coloca utterly. Aí você fica, meu Deus, o que é isso? Tá vendo aí a importância? É a mesma coisa, gente, de vocês precisarem fazer uma palestra e ficarem usando né, lá na hora da palestra. Não. Você fala o português coloquial ali, mas você como brasileiro, você sabe que quando você vai falar, né, num ambiente mais rebuscado, você molda as palavras e você sabe falar melhorzinho. E tá a mesma coisa no inglês, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, há cerca de quase, 27 palavras diferentes para snow, ou seja, para dizer a palavra neve em inglês, tem cerca de 27 palavras diferentes. Tem noção do que é isso? Aí o cara reclama que o inglês é difícil. É nada, rapaz. É nada. Vai estudar português para ver se inglês é difícil? Só isso. Ora, no português, ó, o cara tem o pretérito. Primeiro, gente, no lugar de chamar passado, chama pretérito, né? Já começa por aí. Pretérito. Aí o português já inventa pretérito imperfeito. Aí depois a gente inventa o pretérito perfeito. Não tinha o que fazer, aí inventa o pretérito mais que perfeito. Olha o tanto de coisa que a gente tem. E acha que inglês é difícil? É nada. Vamos lá. Certo? Bom, então nós lemos a introdução. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui? Ó, o texto sugere que os esquimós estão sozinhos. Ou, letra B, os esquimós não estão sozinhos. Gente, você pode pegar o básico e no lugar de ver uma só, você já acaba vendo duas aqui, né? Porque onde tiver a palavra sozinho, isso quer dizer que ou ele vai estar dizendo que está sozinho ou que não está. Aí você já descobre, né? Só que tem uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Pode ser que ele nem fale sobre isso. Então não é nem A nem B. Bom, teoricamente vocês procurariam a palavra esquimós aliada a quê? A palavra sozinho. Eu sugiro que a gente filtre mais na palavra sozinho. Por quê? Porque esquimó vai aparecer à vontade aí, já que é o tema. Aí vai ter muita palavra, muito local para ver, né? Então vamos lá. Aí você pega aqui, ó. Você pegou a palavra esquimó, mas você vai dar importância à palavra sozinho, né? Onde é que tem a palavra sozinho aqui? Eita, primeiro parágrafo não tem. Vamos ver do segundo. Vamos ver se tem sozinho aqui. Eita, não tem. Rapaz, procurei aqui. Ó, só por curiosidade, aquela palavrinha que eu falei, ó, né? Nut. Ó, tá aqui, ó.
Mas vamos continuar, depois eu explico ela. Aí, ó. Eita, peraí. Não falou a palavra sozinho aí. Então isso quer dizer automaticamente que eu já posso eliminar a A e a B, correto? Sim ou não? Correto. Não. Não está correto. Melhor dizendo, está correto aqui, mas não está correto eliminar automaticamente. Por quê? Vou explicar por quê. Eu estou dando saídas, viu? Realmente aqui não vai ser nenhuma delas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jonathan, você não achou a palavra alone, concordam? Vocês não acharam a palavra alone. E se por acaso aparecesse aqui no texto um sinônimo da palavra alone? Pode ser que estivesse aparecendo. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó, Laura, essa aqui é em homenagem a você, viu? Ó. By myself. Por isso que tem a música. All by myself. Don't wanna be. Porque Laura tá sofrendo, a bichinha. Como é que chama? Sofrimento não. Como é que chama hoje? Sofrência. A bichinha tá sofrência. Aí tava ouvindo Marília Mendonça, aí eu falei, não, vai escutar uma coisa em inglês. Ela foi escutar All by myself. Que diz o que na letra? All by myself. Tudo eu sozinha para tudo. Eu não tenho ninguém. All by myself. Então, by myself, gente, quer dizer simplesmente alone. Então, isso quer dizer que poderia ter aparecido. Poderia ter aparecido uma palavra que vocês não conhecem e que é um sinônimo. Entendeu, Jonathan? Agora, por que não poderia eliminar de cara? Sim. Agora, claro, você deixou guardadinha aqui pensando o quê? Eu não vi a palavra alone. Então, eu vou logo partir para outra. Beleza. Se eu descobrir que é outra, já não volto mais para essas. Aí, vamos lá, letra C. Os esquimós não são violentos e são bons caçadores. O que é que eu acho interessante nessa aqui? É porque está falando de esquimós e dando não somente uma característica, mas duas diferentes. Então, eu vou ver se eu acho duas palavras e não somente uma. Entendeu aí? Aí já facilita mais. Ô, Eduardo, facilita por que se são duas? Porque varia mais. Entendeu aí? Aí vamos lá. Quando eu procuro aqui no texto, procuro. Opa, achei a palavra violento. Será que é disso que está falando? Opa, achei também a palavra hunters. Olha, vamos ler então. Olha o que diz aqui depois do ponto. Os esquimós não. Aliás, os esquimós são bons caçadores, muito bons caçadores. Mas não são pessoas violentas. Pergunto, deu certinho com a letra C? Ó, os esquimós não são violentos? Não. São bons caçadores? São. Então, letra C está correta. Isso quer dizer que eu já não volto mais para olhar a A e a B, certo? E não olho a letra D e E. A letra D, né, os esquimós não são jovens violentos. Não é questão de ser jovem violento, eles não são violentos. E a letra E está ridícula, né? Os chineses não são violentos, que são bons caçadores. Morrem tranquilamente aí. Certo? Aí vamos para número 2. De acordo com o texto, o nome esquimó é uma palavra indígena, indiana, ameríndia, tem um significado estranho ou não existe no dicionário? Bom, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente vai procurar é a palavra, olha só, a palavra esquimó. E quando eu digo a palavra esquimó, é a frase, não é procurar a palavra esquimó. É procurar onde estiver dizendo assim, a palavra esquimó, que provavelmente vai estar desse jeito. Ou o termo esquimó significa tal coisa, né? O que é que acontece aqui então? Onde é que eu estou? Aqui. Ó, por exemplo, aqui. O nome, pronto, ó, eu disse de outra forma aqui, ó. O nome esquimó, mas está tudo nessa mesma levada. A palavra esquimó, o termo esquimó. O nome esquimó é um nome, o que, gente? Indian. Ó, é uma palavra Indian. Agora, o grande problema é, bom, Indian significa indígena ou indiano? Ameríndia não pode ser, porque eu já vi que é Indian. Nesse Então, caso, essas duas. indígena. Nesse caso é indígena?
Por quê? Laura também achou que é indígena. Porque isso não é na Índia. Pronto. É aí onde eu queria. Tá vendo aí a importância? Olha que besteira, né? Mas tá vendo aí a importância de você ter conhecimento de mundo? Tinha muita gente marcando indiana só por causa disso aqui, ó. Só porque a palavra é Indian. Professor, mas lembra indiano. Peraí, gente, não é só questão de lembrar, não. É questão de ter a ver o contexto. Entendeu aí? Primeira coisa que vocês disseram. Não, tem que ser indígena. Por quê? Óbvio, indígena você pode ter em qualquer lugar. Agora, indiano é da Índia. E é claro que os esquimós, se eles estão no Polo Norte, estão no gelo, eles não estão na Índia. Então, você marca a letra A. Aí você diz, professor, mas essa foi muito fácil. Ok, mas o que a gente está trabalhando aqui, gente, o que está em jogo não é se foi fácil. É que um próximo texto, se acontecer uma coisa desse tipo aqui, você já tem a noção de como agir. Peraí, deixa eu ver se essa palavra pode ser usada em qualquer lugar. Deixa eu ver se essa aqui é generalizada, entendeu? Aí vamos lá. João, cadê o João, hein? Giovana, não falei de Giovana ainda hoje. Felipe. Maiara também. Maiara entrou, não falei. Rayane, Suzana, William, né? Vamos lá, vamos responder aí, viu, galera? Todo mundo respondendo aí. Indígena não voltado exatamente para a Índia. Eu não entendi não, mas a frase de Laura não, mas tudo bem. Não voltado exatamente para a Índia. Certo? Lembrando, gente, que a gente tem essa diferença, né, de indígena e indiano. No inglês é porque eles usam a mesma palavra, tá? Beleza? Vamos lá. O termo eater of raw meat seria traduzido como o quê? Bom, aí aqui no texto diz, né, gente? O nome esquimó é um termo indígena que significa o quê? Eater of raw meat. Bom, não me interessa muito a questão em si, mas o que eu vou passar agora. Então, é comedor de carne crua. Agora, vamos lá. Como é que você poderia tender a saber que é comedor de carne crua, se você não souber essa palavra especificamente? É por causa disso aqui, ó. Comedor de, eater of. Eu tenho duas palavras. Eu tenho uma palavra no final e eu tenho uma palavra antes. Se eu tenho uma palavra no final, todo mundo aqui sabe que no inglês os substantivos ficam no final, né? A coisa. E o que está antes do substantivo é o que, gente? No inglês? Fala aí. Gramaticalmente falando. O que fica colocado antes do substantivo em inglês é o quê? Vocês sabem. Tipo, mulher em inglês, woman. Beautiful woman. Beautiful é o quê? Pode falar. Adjetivo. É adjetivo, é a qualidade. Então, vocês sabem que a qualidade fica antes. Então, como é que você mataria essa questão? Antes da gente falar de outras coisas aqui. Ora, aqui eu não sei o que é isso. Ok, mas você sabe que é uma coisa, que é um substantivo. E o que está antes do substantivo tem que ser obrigatoriamente adjetivo, qualidade. Então a única que diz uma qualidade é a letra A. Carne crua. Compreenderam aí, gente? Carne crua. Não só fala carne. Já aqui fala só peixe, frango, alface, grãos. Entendeu aí? Então não fala adjetivo em nenhuma das outras aqui. Só nela. Aí você sabe automaticamente que é a letra A. Entenderam aí? Mas aí vamos lá para o que interessa. Gente, todo mundo aqui sabe que carne em inglês é meat, certo? E se eu tiver carne de boi? Como é que seria carne de boi em inglês? Deixa eu olhar o bate-papo aqui. Quando eu pensei nisso. Isso, Miguel, exatamente. Como é que seria carne de boi em inglês, gente? Vocês têm ideia? Carne de boi, porque carne em geral é meat, né? Carne de boi é isso aqui, beef. Não, então, o meat, Miguel, ele é carne em geral. Eita, peraí que Débora quer entrar aqui. O meat é carne em geral. Beef é carne de boi. Aí você diz assim, professor, como é bife?
Bife, que a gente chama de bife aqui no Brasil. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. O que é um bife? Bife é carne, gente? Diga aí pra mim, bife é carne? Sim. Não. Bife não é carne. Olha que É o coisa. estilo que se faz a carne, né? É, exatamente. Bife é a carne fatiada. Então, é a maneira como se propõe a carne. Isso é um bife. Entendeu aí? Se você pega um pedaço de carne e não tiver cortadinho em fatia, você não pode chamar de bife, não. Compreendeu? Então, bife não é a carne. Bife é a maneira como eu corto a carne. Ah, tá cortado em bife. Entendeu aí? Então, o que é que acontece? Bife em inglês, o bife, ou seja, a carne fatiada, é isso aqui, ó. Steak. Minha vida foi uma mentira. Steak, lembrando que não é stick, é steak. Isso é o bife, aquela carne que a gente corta assim, beleza? E bota lá no churrasco, em qualquer lugar. Ok. Aí, como é que se chama carne em inglês? Exatamente a palavra que eu coloquei lá. Beef, que lembra muito o nosso bife. Aí, por isso que o pessoal confunde. Ah, já sei, pega a palavra beef, já sei o que é. É bife. Não, porque bife não é carne. É beef em inglês, é carne. Agora, o bife do português, que se escreve assim, é steak. Beleza? Pronto. Mas aí tem mais. Bife não seria carne de boi? Não, carne de boi, então. Carne de boi. É isso que eu estou dizendo, Miguel. Meat é carne geral. Beef é carne de boi. Steak é o chamado bife do português, que é a carne fatiada. Agora, peraí. Nada, isso aí acontece em qualquer país. Aí, gente, olha só que coisa. Como é carne de peixe em inglês? Porque eu como peixe. E chama carne de peixe? Sim, gente, o peixe tem carne. É a carne do peixe. Como é que chama carne de peixe em inglês? Simplesmente peixe, fish. Como é que eu chamo carne de porco? Vou comer carne de porco hoje, Ítalo. Eu chamo de porco, pig. Aí vocês dizem, que besteira, professor. Beleza, então vamos melhorar. Vamos melhorar. Como é carne, ó, para vocês agora. Como é carne humana em inglês? Não vale pesquisar não, viu? Ou sabe ou não sabe. Human steak? Human? Eita! Human o quê? Human steak. Quem foi que falou, gente? Eu. Não, eu quem? Porque não dá pra ver, não. Jonathan. Dá sim, a câmera tá ligada. Não, mas é porque eu só tô vendo Jonathan e Ítalo aqui. E não apareceu o sinalzinho de vocês com o microfone aqui ligado, não. Quem foi que falou? Jonathan Vitoriano. Ah, tá. Agora apareceu, Jonathan. Porque não tinha aparecido. Ei, o cabo é bilíngue, viu? Errou! 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 Olha só. Não é... Carne humana não é bife humano. Eu vou dizer como é. Olha como é. Pegadinha do Gugu. Human meat. Não. Sim, você pode dizer assim, human meat. Mas como se chama a human meat? Tem um nome próprio para ela, que é assim, ó. Imagina o seguinte, Ítalo é uma criança e é americana, certo? A carne Ítalo... humana passou correndo aqui agora. Não, por quê? Por causa disso aqui, ó. Só por causa desse detalhe, ó. De uma letrinha. Flash é o super-herói, né? E Flash com E é a carne. Aí vamos supor que Ítalo seja uma criança americana. Tá aprendendo a falar, e ele diz: papai, mamãe, sei lá, quem você como é que eu tô vendo uma carne humana. Aí ele diz human meat. Aí a mãe vai e ensina. Ok, como é que se chama a carne humana? A carne quando é de um ser humano? Meu filho, é flesh. Aí ele aprende que é flesh. Então, flesh igual a human meat. Entendeu? Só que se você chamar human meat, o pessoal vai dizer que você não sabe falar. Entenderam aí? Beleza? Tá vendo? Ó? Inglês é cultura, gente. Vamos lá. Existem maneiras, não sei quantas maneiras de dizer a palavra snow, né? A gente já sabe que é a letra B, né? Quase 27. Então não tem muito o que comentar aqui. O que acontece com os esquimós em relação à modernidade? Gente, ó, aquilo novamente. Se a gente for procurar a palavra modernidade,
O que vai acontecer? Desculpa, a palavra esquimó, ela vai estar em um monte de lugar aqui, né? Porque é o tema. Então, vamos procurar modernidade, moderno, enfim, qualquer palavra que lembre modernidade. Aí quando você vê, ó, procurou, tem aqui, ó. Ah, beleza, mas eu não posso simplesmente ler aqui, né? Então eu vou procurar um local onde tem um ponto, alguma coisa que me dê subterfúgio para eu entender. Aí, por exemplo, posso começar até daqui, se eu quiser, ó. Não há uma palavra para guerra na língua esquimó, certo? Mas há problemas também. Se o cara chegar e meter uma paula na cabeça, significa isso. Não entendi. Fala de novo. Se o cara chegar e meter uma paula na sua cabeça, significa isso pros esquimós, velho. Né? Aí vamos lá. Mas há problemas também. Muitos jovens estão sem trabalho e não é fácil para os velhos esquimós, olha só, se adaptarem à vida moderna. Então, gente, vamos lá. Eles não se adaptam facilmente? Certíssimo. Letra A. Agora vamos só ver as outras, né? Quando ele fala aqui, ó. Eles se adaptam facilmente? Não, gente. Eles não é fácil para eles. Eles não se adaptam de maneira alguma? Isso é mentira. Isso está dizendo, Laura, que aqui está dizendo que eles se adaptam, mas não é fácil. Eles são adeptos da moda antiga. Olha, Laura, tá vendo aí, ó? O velho da música de Roberto Carlos, amante à moda antiga, né? Não, gente. Eles nem falam sobre modernidade. Claro que falam, isso é um tema problemático, inclusive, para os espanhóis, para os esquimós mais idosos, né? Então, letra A, sem sombra de dúvidas, entendeu? E só para a gente finalizar aqui, ó, aquela palavra que eu falei, ó, Inuit, que, na verdade, é um outro nome para esquimós, os Inuits, tá? Que a gente chama em português. O que significa? As pessoas na língua deles, certo? Uma curiosidade para vocês, para a gente finalizar aqui, falta menos de um minuto. Vocês sabem qual é a língua que se fala na Índia? Rápido. Bora? Putz, eu esqueci. É o hindi. E sabe o que é o hindi? É a mistura de inglês com a língua deles. Então é como se eles falassem assim. Por exemplo, eu vou dizer, Ítalo está olhando para mim. Aí eu vou e digo, Ítalo is looking para mim. Mistura inglês com português. Quem quiser uma oportunidade de ver isso, pegue filmes indianos na Netflix. Vocês vão começar a perceber, viu? A dica aí. Eles misturam. Isso é o hindi. Inglês com a língua deles. Beleza? Show de bola. Já mando um beijo para vocês aí, porque já vai acabar. Deve ter uns 10 segundos. 10. Deixa eu ver o chat aqui antes que acabe. Valeu, prof. Antes que acabe. Flash, a mesma produção de Flash. Eita, a pergunta de Miguel, só um minuto. Flash